Olá, gente, tudo bem? Mais uma sexta-feira aqui com vocês. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos, porque também nós temos homens nos ouvindo aqui, né? 40 mais sextou com elas, mais um programa muito especial para vocês. Como toda sexta-feira, nós trazemos aqui convidadas incríveis para vocês, trazendo histórias inspiradoras, compartilhando trajetória e experiência. Como hoje não podia ser diferente, né, Carmen? Temos aqui uma convidada maravilhosa. É isso aí, Raquel. Boa tarde as minhas ouvintes. E como bem a Raquel lembrou, os nossos ouvintes também, que são super bem-vindos. Sim, hoje a gente tem um final de tarde especial, porque nós somos o Happy Hour do empreendedorismo feminino. E a nossa convidada de hoje, ela é formada em pedagogia, ela ama crianças, ela valoriza a educação e a família e o trabalho. Pensa ser pouca coisa. A experiência de empreender em sociedade com a família traz, ou mesmo trouxe, para a vida dela uma constante reflexão quanto à escolha e escuta e respeito pelo saber, pelo conhecimento e pela opinião do outro, principalmente quando se trata de cuidar do seu próprio negócio. Hoje o nosso tema é empreendedorismo na educação, CDI Santa Maria, uma história de sucesso da nossa querida Dalva Pereira. Dalva, seja muito bem-vinda ao 40 Mais Sextou com Elas. Olha, Carmen e Raquel, eu agradeço imensamente o convite, fiquei muito feliz, honrada mesmo, e, assim, é uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade única de compartilhar, assim, da nossa alegria de vida, né? Uma alegria de trabalhar, uma alegria de vencer, de muitas conquistas, né? Diante de muitas lutas, e que deu sempre tudo muito certo, né? E eu acho que o ponto de partida sempre foi esse que você disse mesmo, a escuta, a observação, olhar para o outro, enxergar o outro e saber o quanto o outro é importante na nossa vida. Não caminhar sozinho nunca, estar sempre unido às pessoas e sempre atento ao que elas esperam, desejam e precisam de nós. É muito bom. Quero me apresentar, se vocês permitirem. Meu nome é Dalva de Lourdes Pereira, né? Dalva Pereira, profissional, mas o nome completo, Dalva de Lourdes Pereira. Quero contar para vocês um detalhe, que é a grande felicidade que eu tenho de carregar em meu nome o nome das minhas avós. A avó paterna, Dalva, que era mamãe do papai, faleceu muito jovem no parto do 10º filho, e meu pai falava que ela era doce e delicada, e os olhinhos dele brilhavam. E lembrei, ele toda vez que olhava para o céu e a primeira estrela surgia, que é a estrela d'alva, planeta Vênus, ele dizia que lembrava da mãe dele. Era muito bonito isso, de ver ele nessa cena já muito velhinho, lembrando da mamãe dele. E a Lourdes é da vovó materna, né? A minha avó, a avó que praticamente criou muitos netos e eu a neta mais velha. E ela era uma senhora elegante, amorosa, educadíssima, foi professora também, era professora, e eu olhava para ela e sabia que ela era silenciosamente poderosa. Essa é a imagem que eu tenho dela, uma mulher silenciosamente poderosa, não precisava falar, ela transcendia, ela emanava. E eu sou uma avó de 9 netos, mãe de 3 filhos, né? Uma progressão geométrica aí, 3 para 9, e eles são a razão da minha vida, né? Eu tento ser uma avó como a minha avó foi, tento ser acolhedora, tento ser presente. Mas eu conto isso, gente, porque antes de eu ser a profissional, antes de eu ser empresária, empreendedora, eu acho que eu sou humana, eu desejo, eu quero, eu faço força para ser humana, para ser mulher, com tudo que vem no pacote da mulher na sociedade atual. Preocupações, dores, sentimentos, muitas alegrias e também
o que não é alegria. Então, eu posso dizer para vocês que eu gosto de estar entre pessoas, eu gosto de perceber, eu gosto de me colocar numa situação de compreender, de conviver, de partilhar, de rir, de chorar. Eu me completo e me sinto completa de uma maneira social, coletiva, comunitária, com pessoas. E esse jeito me preenche o meu eu, me faz feliz. Eu só sou feliz quando o outro é feliz. Então, não posso dizer que já não houve dificuldades. Tem dificuldades bastante também ao longo da vida. Não é só alegria, não é só esse prazer, essa doçura. Tem decepção, tem frustração, tem humilhação, tem opressão, mas eu nunca deixei de acreditar. Nunca deixei de acreditar na alma humana, e eu sempre desejei, desde muito novinho, gente, desde quase criança mesmo, a entender que eu desejava contribuir, que eu desejava ser alguém que fizesse o bem e que eu, por onde eu passasse, eu deixasse algo de bom para as pessoas que tinham convivido comigo, né? Para as pessoas que convivem comigo. E eu desejo sempre, desde sempre, uma sociedade melhor. E eu confio que ela melhora, confio que só melhorou. Dalva, pelo que eu pude perceber aqui do seu relato agora, e aí já vou emendar uma pergunta, mas eu acredito que seja isso, a gente percebe que você tem uma herança de inspiração da sua avó, né? E você traz isso como algo intrínseco em você, algo que você se orgulha e que te despertou um sentimento de querer fazer pelo outro. E, pelo que eu entendi, você pegou esse desejo e levou para o seu empreender. Eu gostaria de entender como que foi esse processo, quando que você teve esse despertar e se foi o seu primeiro ato ao empreender. Se você já tinha esse foco voltado para isso, você já tinha essa meta voltada. Eu quero fazer isso porque eu sinto isso dentro de mim, é algo como um propósito de vida. Olha, na formação inicial, enquanto jovem, né, mocinha, jovem, eu trabalhei para a área administrativa, tanto que eu entrei na área de educação pela gerência administrativa. Então, eu sempre atuei gerenciando empresas, como secretária, como gerente mesmo, e aí eu dominava toda uma estrutura, todas as estruturas que uma empresa tem, uma estrutura de funcionamento, né? O foco na especialidade dessa empresa, fosse qual fosse, fábrica, indústria, até em funcionalismo público também, trabalhei muitos anos com construção, na área de construção, arquitetura, engenharia, na Universidade de São Paulo, fui secretária durante 10 anos do prefeito da cidade universitária, aqui da USP, na região do Butantã, e trabalhava nessa parte de construção, e com profissionais da área técnica e com a área administrativa impulsionando e fazendo o trabalho acontecer. Então, eu sempre consegui ter uma visão do todo de uma empresa. Isso sempre profissionalmente, me realizou, e eu sempre fui muito bem. Eu sempre gostei de trabalhar gerenciando, cuidando de ponta a ponta de um processo de uma empresa. E entrei na área de educação por essa porta, pela porta da gerência administrativa. Então, eu era uma gestora administrativa de ponta a ponta, desde o atendimento ao cliente, da matrícula, o RH com a equipe de profissionais, a equipe operacional, o marketing, toda a parte do funcionamento da escola, de uma escola, na gerência administrativa, eu cuidei durante 20 anos, mais de 20 anos. Mas também sempre relacionada nessa parte, essa gerência administrativa, ela apoiando a equipe técnica, pedagógica, né, que é a força motriz de uma instituição de educação. É o pedagógico, é o ensino, a aprendizagem, é o processo pelo qual ela existe.
Então, eu trabalhava impulsionando, com muito entusiasmo, pelos resultados. E o resultado de uma escola é fazer com que a criança e o jovem aprendam e as famílias se sintam satisfeitas. Então, é uma escola de ensino privado que tem que fazer jus à sua existência, à sua colocação no mercado, ela tem aí uma obrigação de resposta para ela, enquanto empresa, e para os que a procuram. Então, isso vem do que eu disse anterior, da observação, da escuta e de ir de encontro à demanda, e de encontro ao que as pessoas buscam, né? Ao que as pessoas desejam. Então, quando você fala, né, nessa questão de fazer o bem pelo outro, de pensar no bem comum, de trazer um princípio, um valor, né, ideal praticamente, para esse trabalho, não ficou difícil, não, porque a gente estava ali, esteve ali lidando com o humano, para o humano, com o humano. Então, era uma troca, sempre foi uma troca muito justa, muito real, muito possível, da busca dos pais e das famílias por um lugar dos seus filhos, onde eles aprendessem, onde eles estivessem bem, né? E, ao mesmo tempo, uma relação comercial, né? Uma troca justa, uma troca real, verdadeira. Então, sempre funcionou muito bem, muita sinceridade, muita integridade, e sempre olho no olho, corpo a corpo, né? Como diz, como a gente fala no campo do marketing, né? Você pode usar muitas técnicas, muitas estratégias, né? Tudo que você tem hoje à mão, né? Todas as informações, mas se não for olho no olho, no corpo a corpo, para carimbar o seu trabalho, isso que é importante. Isso que é importante. Dalva, eu queria emendar essa trajetória, essa sua fala, com uma questão que é entender como é que foi a sua caminhada na educação, especificamente, e quando é que, assim, na educação você decide virar a chave e empreender nessa área. E eu vou exemplificar. A gente passou um período junto nesse caminhar, porque nós somos, né, netas de uma mesma avó que foi educadora e que nos ensinou, e você é filha e eu sou sobrinha de uma também educadora, e eu costumo dizer que ela não se formou para ser educadora da maneira é, correta. Ela se auto-identificou educadora e colocou para acontecer, né? Então ela teve uma escola, uma escolinha de infantil, que é o que você hoje empreende, mas no período que a gente passou junto no São José, eu me lembro que você ajudou a gente a desenvolver o slogan da escola, que vai de encontro a exatamente o que você falou agora. Nós colocamos como slogan a escola que seu filho merece. Exatamente. Naquele momento eu até falei, não, eu queria que fosse o espaço que o seu filho merece, porque é um pouco mais abrangente. E aí a Marli, que era a outra parte lá, mantenedora, não, mas é uma escola. E a gente ficou, né, um tempão nessa coisa, espaço, a escola, e aí ficou a escola que o seu filho merece. E graças a Deus até hoje é uma escola referência, né, no bairro. E aí você, com toda essa bagagem, sai para empreender de novo, de forma familiar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse caminhar na educação. Olha que interessante, né? Você vê, vocês mencionaram a questão da identidade, né? Então, assim, a escuta, a percepção, a observação do outro faz com que você encontre, sim, aí um nicho, né? Um espaço de identidade, né? Com pessoas, né? Com famílias. E, assim, eu percebi que, depois de um tempo, teve aí uma época em que o país passou por uma
uma questão econômica, foi na época Collor e tal, caiu muito, né, a questão financeira, as empresas retrocederam e tudo mais, e depois disso a gente precisava avançar no trabalho. E as mulheres também, nessa época, saíram de casa para trabalhar. Começaram, foi na virada aí de 2000, né? Na década de 90, 95 a 2000, 2000 a 2005, foi nesse intervalo aí de década na transição do século. E as mulheres precisavam sair para trabalhar, precisavam de um lugar para deixar seus filhos, porque além de trabalhar, além delas desejarem ter suas carreiras, realizarem-se nos estudos, elas também queriam ser mães de família. As famílias estavam surgindo assim de uma configuração diferente, pai e mãe trabalhando, evoluindo e precisando de um lugar para deixar seus filhos. E, até então, as escolas de educação infantil eram muito poucas, além de poucas, eram tidas, hoje é a mesma nomenclatura, mas com uma outra conotação, eram creches. Mas eram creches, lugar para você deixar as crianças, onde elas eram cuidadas, né? Não tinha ali uma intenção de ensino e aprendizagem, tinha o cuidado, né? Nesse caminho todo, eu comecei ali na década de 70 para 80, na educação, e eu vi aí, nós vimos, né, todos nós vimos, aí o nascimento da Constituição de 88, que dava uma abertura, dava bastante valor à educação, e vimos depois a LDB em 96 também. E que essas duas avanços em termos de legislação, elas trouxeram possibilidade para que as escolas se estruturassem de maneira diferente, se estruturassem como escola, como espaços, não só de cuidado, mas de ensino-aprendizagem. Né? O que então era só uma preocupação a partir dos 7 anos de idade, passou também aos poucos, ainda falta um pouco, viu, gente? Ainda tem muita escola ainda nessa versão de que a escola para os pequenos é só de cuidar. Não, a escola de bebê, desde bebê, é para cuidar, brincar, ensinar e aprender. E entendendo e respeitando a criança como ser humano que, desde o ventre da mãe, é um ser pensante e atuante. Então, é um respeito com esse ser humano, um respeito pelo que ele é desde quando ele nasce. Já é uma pessoa capaz, independente de como seja, da família, da origem, não tem nada que julgue ou que engesse a criança num rótulo ou numa caixinha, esse é assim, esse é assado, esse pode, esse não pode. Todos são capazes, né? E todos têm direito à oportunidade de crescer, aprender e ser feliz, né? E fazer desse mundo algo melhor, que eu acho que é a oportunidade que todo mundo tem quando evolui. Quando você fala trajetória caminhada, eu digo que, voltando, eu digo que foi sempre muito boa, mas principalmente a escuta e a observação e a busca, né, porque as pessoas nos procuravam, Dalva, preciso deixar meu filho, vocês vão trabalhar com crianças pequenas? Até então nós trabalhávamos com crianças maiores, ensino fundamental, e depois de um tempo, ensino de educação infantil, 4 e 5 anos. Bebês, todo mundo tinha um certo receio de cuidar de bebês, não tinha aí uma referência de trabalho, de organograma, de planejamento, mas foi de tanto pedirem, foi diante de uma demanda mesmo do bairro, da região, né, das pessoas conhecidas, amigas, famílias muito, muito antigas aqui da nossa região, pedindo por essa escola de bebês, e que nós nos lançamos, né? Criamos coragem, pesquisamos, estudamos, lemos, e aí nasceu, com muito entusiasmo, em 2005, o CDI Santa Maria, uma escola para bebês e crianças pequenas até 5 anos de idade. Então, é uma escola para crianças pequenas, é uma escola especializada da infância. Dalva, a gente pode perceber isso, eu achei muito interessante, Carmen,
essa trajetória dela voltada para a educação, todo esse processo de como se deu ela ter esse cuidado da observação, da escuta ativa, a gente faz uma analogia muito grande com todas as outras áreas, porque quando a gente fala do empreender, a gente tem que identificar, primeiramente, a necessidade para identificar a oportunidade, a necessidade do cliente para a gente, enquanto fornecedora, identificar essa oportunidade, né? Então, a gente está falando aí até de uma própria pesquisa de mercado, né, Carmen? A gente está vendo aí, está falando aí dessa questão de estudar o mercado, de observar, e isso é muito bom, porque isso acaba se aplicando a diversas outras áreas, não é, Carmen? É exatamente isso, e é muito legal quando o educador, o gestor educacional, tem uma visão de marketing que não seja só a marketing e educação não se integram. Muito pelo contrário. Marketing e educação super se integram, por isso que o meu mestrado foi em cima do papel do profissional do marketing nas escolas de educação privada. E a Dalva tem essa mentalidade de entender o que o mercado precisa. Você viu? Ela escutou a necessidade das mães que precisavam deixar bebês, ela acompanhou as mudanças quando ela fala da LDB. Para quem não conhece, a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases, que é emitida pelo MEC. Nem sempre ela atende às nossas necessidades na educação, mas é por ela que a gente tem que nortear os passos de uma escola, né? E aí ela passa a atuar como uma escola que se preocupa com a qualidade da entrega. Exatamente. Porque a escola ela tem qualidade, ela tem que ter qualidade na entrega. A gente não deposita filhos na escola e tchau. Exatamente. Nós tínhamos já, né, esse tipo de pensamento lá atrás, em 1997, lá no São José, nós fizemos uma experiência que era trazer os pais fora das reuniões de pais. Você vai lembrar disso, Dalva. Happy Hour. Se chamava Happy Hour com os pais. E era uma conotação totalmente diferente. Canapés, vinho, coisinhas. Os pais escolhiam temas, filmes que a Dalva às vezes escolhia, ou alguns professores escolhiam, ou a gente quer que vá uma psicóloga especializada em tal coisa. Então, e acho que até hoje tem, né, o Happy Hour. E agora a Dalva, no CDI, ela tem outras abordagens. Por exemplo, eu vi uma festa maravilhosa que ela fez, o Dia da Família. Ela não fez na escola. Ela fez num clube enorme, um espaço verde, onde eles puderam fazer muitas brincadeiras e atividades que integraram os pais, as crianças. E assim, você vê bebê fazendo atividade. Duas coisas que eu queria pegar aqui como observação, que também, né, até dando continuidade, a gente vê também a questão de se reinventar e acompanhar as mudanças, que também se aplica ali a questão de todas as áreas, que a gente precisa estar sempre se reinventando. E aí, uma outra analogia que eu vejo muito claro aqui, que eu faço questão de colocar, porque é uma realidade nossa, cara, enquanto consultora, a gente tem uma questão aqui, Dalva, que tem muito cliente que quando a gente fecha um contrato, a gente pega um serviço, é meio que, toma que o filho é teu, a responsabilidade é sua, resolve. E assim, o cliente, ele tem a responsabilidade dele, que é nos passar a informação, nos fornecer o que a gente precisa. Então, a gente acaba pegando essa analogia para a escola, e eu queria que você falasse um pouquinho, até de forma breve, que a gente está quase já caminhando para o final, como que essa questão hoje antigamente a gente tinha muito isso, os pais colocavam os filhos na escola e, tipo, é a escola que tem o papel de educar
e se meu filho foi mal criado, quando chegou em casa, é culpa da escola. Queria só que você falasse um pouquinho referente a essa questão do como lidar, de qual que é a sua estratégia, enfim. Olha, isso que você falou é bem verdade, né? Você delegar, né? Tem tantas preocupações e você vai delegando aí, né? No caso, depois de um tempo, você tem essa questão de deixar os filhos na escola e a escola, de alguma forma, resolve, né? Mas é papel da escola se alinhar aos pais de uma maneira que respeite o fato deles terem que trabalhar e deixar o filho na escola, e a gente tem um papel, tem uma tarefa. Enquanto os pais estão trabalhando, os filhos estão conosco por inteiro, integralmente. Então, nós temos que fazer jus a essa confiança. Então, o cuidar, o brincar, o processo de ensino-aprendizagem é tarefa da escola, enquanto eles estão na escola. Os filhos não são da escola, são dos pais. Mas quando os pais escolhem a escola tem que se saber, tem que se fazer capaz de cumprir essa tarefa. O cuidar envolve tudo: a questão física, emocional, cognitiva, o bem-estar, né? Na questão física, a saúde, o estar bem, o olhar que ele recebe de uma educadora, a percepção da educadora se a criança está com sede e não sabe falar. Você tem que perceber que a criança está com sede, você tem que ofertar a água. Coisa simples, tem que fazer, ajudar a criança a ficar de pé para dar os primeiros passos, com segurança. Você não pode se ausentar, se omitir. Você não está ali só para olhar a criança, você está participando do crescimento da criança e favorecendo, não é facilitando, não é fazer as coisas por ela, é favorecendo que ela se sinta capaz e que ela venha. Então, você cumpre esta tarefa de maneira integral, vendo na criança um ser que precisa deste adulto, que não é a mãe, não é o pai que estão presentes, não é a avó, não é a tia, mas é uma educadora. Você ainda tem uma questão a mais, você estudou para isso, você pesquisa para isso, você lê, você se atualiza. Como você disse, você se reinventa, porque as crianças mudaram. As crianças de 20 e 30 anos atrás não são as mesmas hoje. Os seres humanos, a sociedade mudou imensa, mudou muito de décadas para cá. E muda, assim, rapidamente, né? Então, Dalva, Raquel, eu tenho aquele papel chato. Gente, toda sexta-feira sobra para mim. A Dalva tem uma calma, uma paz, uma serenidade que faz com que a gente tenha vontade de ficar aqui por horas ouvindo. E é muito legal, Dalva, as pessoas entenderem que quem tem uma escola infantil, quem cuida do filho do outro, cuida como se fosse o seu próprio filho, né? E nós somos muito bem cuidadas e a gente também cuida muito dos nossos e é por isso a gente gosta de cuidar dos outros. Eu me vejo às vezes em pracinha, eu vejo alguma coisa estranha, eu tenho aquele ímpeto de falar, olha, a sua criança tá assim, assim, mas eu falo, gente, você não tá na escola, você não é a professora, você, né? Então, eu vou ter que encaminhar para o nosso final. O nosso tempo é muito curtinho e eu vou pedir para que a Dalva deixe aí uma dica para mulheres que, olha, nós temos mulheres que estão na periferia e que a periferia nós sabemos tem essa necessidade do cuidado com a criança, porque as mães saem para trabalhar o dia todo. E nós temos as figuras das mulheres, eu cuido de criança, né? E essas mulheres, elas podem ter um aprendizado, elas podem ir atrás de montar as suas próprias mini escolinhas, vamos dizer assim, né, Dalva? Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem e a gente já encaminha aqui para a despedida desse delicioso programa que está sendo hoje. Olha, Carmen, olha, Raquel, eu falo bastante, eu sou calma mesmo, mas, assim, tenho um entusiasmo, né, e uma alegria interior muito grande de tratar do assunto.
educação, criança, jovem e escola, porque eu entendo que esse é um dos melhores caminhos para se estar trabalhando, para se formar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais respeitosa. Eu acho que o mundo precisa dessa serenidade, dessa convicção, e a escola não é um depósito de criança. É um lugar onde a gente se alia a mentes pensantes, a mentes brilhantes, a mentes que querem dar de si. E a gente precisa dar espaço para as pessoas se darem, se doarem, se entregarem. Né? A escola não é sozinha, a mantenedora, a professora, ninguém é sozinho. E a escola é uma comunidade, gente. A escola é uma comunidade e ela transcende muros e ela atravessa historicamente o tempo. Eu tenho alunos, desde a constituição da Escola Santa Maria, primeira turma que se formou em pré-escola, lá em 2007, eles são amigos até hoje, estão já em faculdade, e são amigos e se encontram sempre. Os pais se tornaram amigos, as crianças, estudantes se tornaram amigas e se acompanham, sabem um dos outros, se importam um com os outros. Então, a escola atravessa, transcende os muros e atravessa o tempo histórico. E ela pode realizar muito na vida de muitas pessoas. E mesmo o ensino privado, que pode ter uma conotação de é um trabalho que você vende, compra um produto comprável ou vendável, não. É um lugar humano, é um lugar de seres humanos, um lugar onde as pessoas trocam, onde as pessoas fazem acordos, onde as pessoas crescem juntas, por 2, por 3, por 4, por 5, por 10 anos. É muito tempo de vida junto. As crianças passam mais tempo na escola do que, às vezes, em família, em casa. Então, a escola tem um papel fundamental na constituição de um ser humano de bem, de um cidadão, e hoje eu peço muito, sustentável, um cidadão que venha se importar com o planeta no futuro, um cidadão que pense nesse mundo que tem que subsistir, que tem que sobreviver. Então, nós, na nossa escola, hoje temos uma grande preocupação. Uma, comemorar os 20 anos de Escola CDI Santa Maria, com muita alegria, com muita gratidão. 2, pensar nas crianças já desde bebês como cidadãos de sustentabilidade, cidadãos que vão pensar planetariamente no futuro. E terceiro, que brincadeiras e vivências sejam, sim, uma ferramenta importantíssima de aprendizagem para os pequenos. Brincar para as crianças é muito importante. Então, a nossa tarefa é difícil? Não é. É só se preparar. É maravilhosa, é dignificante e eu sou muito grata por isso. É prazerosa, né, Dalva? É muito prazerosa. Dalva, eu só queria que você deixasse aqui para as nossas ouvintes como que elas encontram você no mundo virtual, aí na internet, tem um Instagram, qual que é o seu @, o site, os canais? Olha, tem o Instagram da escola, vocês vão me achar no Instagram da escola, né, que é a Escola Santa Maria. Hoje o Instagram vem com esse nome, Escola Santa Maria, site cdi santamaria.com.br, tem todas as informações. A nossa escola, esse ano, tem por ser comemorativo dos 20 anos, nós dizemos que a nossa escola é vibrante, é uma escola viva e vibrante. Então, o Instagram vai mostrar essa escola viva e vibrante. Vocês vão nos ver lá e querendo tomar um cafezinho, a gente está bem pertinho, aqui na região do Butantã. Convido vocês e fico muito feliz de poder receber quem nos visita, viu? É muito bom. Legal. Bom, Dalva, gostaria de te agradecer. Foi maravilhoso aqui o papo com você. Do início ao fim, para mim foi muito claro as analogias que eu fiz aqui, que se aplicam claramente, facilmente a diversas outras áreas. Então, pensando de forma estratégica, levando para esse universo empreendedor, a gente consegue implantar facilmente em diversas outras áreas. Foi muito boa a troca, gostei muito da sua calma,
do seu colocar das palavras. Gostei muito, achei que foi muito pontual. E acho que as nossas ouvintes, elas precisam disso, desse norte. Então, queria te agradecer. Muitíssimo obrigada. Mais uma sexta-feira, né, Carmen? Fechando Exatamente. Chave de ouro para mais uma semana. Está chegando perto do carnaval. E para quem visitar o Instagram, é @CDI Santa Maria. Elas sempre publicam as fotos e eu tenho certeza que eles estão planejando uma semaninha de carnaval deliciosa para as crianças. Agradeço a Dalva por esse momento, por esse tempo. Agradeço a parceria da Raquel, mas principalmente eu agradeço a nossa audiência que está crescendo e a gente está super agradecida por isso. 40 a mais. Estou com elas. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.